Olá, mais um dia aqui comigo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que vocês estão bem interessadas. Contem aí pra mim. Acredito que tem bastante gente interessada nesse assunto. Hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição e a sua relação com o dinheiro. Por que será que a ferida da rejeição afeta tanto nessa área financeira? Oi, Marley, Denise. E hoje a gente vai entender, então, como que a ferida da rejeição acaba afetando aí nos teus resultados financeiros. E eu quero te fazer pensar. Boa tarde, Denise. Eu quero te fazer pensar como que essa ferida pode estar atuando aí na tua vida, nos teus resultados. Tá valendo. Boa tarde, bom dia, Denise. Eu ainda não almocei, então tá valendo os dois. Bom, primeiro, eu quero que vocês entendam o que é essa ferida e como que ela pode estar aí afetando na vida de vocês. Depois, a gente vai entender o ciclo vicioso que ela acaba te colocando aí em relação ao dinheiro. Depois, a gente vai olhar para o caminho que tu precisa então seguir para vencer isso e sair desse ciclo. E também, né, os primeiros passos aí para que tu consiga começar a mudar isso. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é que você precisa entender que a maior parte dos resultados que tu tem hoje, ou melhor, a maior parte dos resultados que tu não tem hoje, porque geralmente é para isso que a gente vai olhar aqui, né? Quando a gente fala em uma ferida emocional que tá causando algo. É muito por conta também de coisas que você ainda não sabe. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, então eu não tenho determinado resultado. Qual é o motivo para eu ainda não ter esse resultado? E aí os motivos para você ainda não ter esse determinado resultado, e aí tu vai pensar aí agora, eu quero que vocês, tudo que eu falar aqui vai olhando para tua vida. Eu quero que tu pense aí agora, qual é o resultado que tu gostaria de ter? E aí, olhando para esse resultado que tu gostaria de ter, que tu ainda não tem, qual é o conhecimento que te falta, que tu ainda não tem, para chegar nesse resultado? Esse é um ponto. Outro ponto. Talvez tu não tenha a pessoa certa para te mostrar o caminho para chegar nesse resultado. Por quê? Porque às vezes a gente fica batendo cabeça, tentando fazer sozinho. E a gente perde muito tempo com isso. Muito tempo. Eu, inclusive, perdi muito tempo com isso. Eu fiquei acho que 2 anos da minha vida ali, entendendo que eu tinha travas, que eu tinha problemas, que existia um problema, eu até mais ou menos identificava quais eram, só que eu fiquei tentando resolver sozinha. E eu perdi praticamente ali 2 anos, fora todos os outros que já tinham ficado para trás, tentando resolver sozinha. E eu só conseguia ter a real transformação na minha vida quando eu busquei ajuda, quando eu busquei alguém que já tinha trilhado aquele caminho que eu queria, para me mostrar que caminho era esse, o que eu precisava fazer. E às vezes a gente erra muito nisso também. Quem é essa pessoa, então, que vai estar aí do teu lado, que tu vai escolher, que vai te mostrar esse caminho? Porque essa pessoa que já conhece o
caminho, e aí tu tem que parar e pensar aqui no momento de escolher também essa pessoa. Porque vamos pensar assim, eu entendi que eu não tenho os resultados que eu quero ainda, porque eu preciso me desenvolver na parte de me vender, de marketing, vamos dizer assim. Só que daí analisa essa pessoa que tu vai escolher para te mostrar esse caminho. Tá, essa pessoa trabalha com marketing, mas qual é a área que ela atua? Por que eu tô falando isso? Porque vender desenvolvimento pessoal, por exemplo, que é a maioria das pessoas, que é o que a maioria das pessoas que me acompanham aqui trabalham, então terapeutas, psicólogas, psicanalistas, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, precisam. E aí, será que uma pessoa que é especialista em marketing vai saber vender desenvolvimento humano? E aqui é um ponto muito importante para se pensar, porque é diferente. Eu sempre digo, vender desenvolvimento humano não é como vender qualquer outra coisa. E aí, o saber escolher quem é essa pessoa também é muito importante. Então, vamos recapitular aqui. São 3 pontos que a gente tem que olhar para entender por que a gente ainda não tem esse resultado que busca. Um é o conhecimento, que eu ainda não tenho para alcançar esse resultado. O outro é um guia, né? Uma pessoa ali para te mostrar esse caminho, para te não ficar ali perdendo tempo, quebrando a cabeça sozinha. E o terceiro é que você precisa passar por uma transformação pessoal que você ainda não passou. Você precisa de uma habilidade emocional, de uma força emocional, de uma estrutura emocional para conseguir sustentar esse resultado que tu busca. Porque sem isso, tu não vai estar preparada. E aí aquelas pessoas que até conquistam alguma coisa, mas acabam perdendo, não conseguem continuar, desistem, não conseguem sustentar no longo prazo. Só que daí, às vezes, você já tem o conhecimento, você já tem um guia, alguém ali que tu escolheu pra te direcionar. Só que daí tu peca nesse terceiro, porque tu ainda não tem uma mentalidade pronta. Então, tu tem uma mentalidade fraca, tu tem uma mentalidade escassa, tu tem uma mentalidade que não te posiciona, tu não consegue te posicionar. E aí, um exemplo aqui de mente escassa, né, por exemplo, ou de não ter aí esse preparo emocional, é que quantas vezes tu já parou o teu negócio, tu já deixou de fazer coisas que tu queria muito, o que tu precisava fazer para ter esse resultado que tu quer, por depender da opinião de outras pessoas. Ou até por pensar na possibilidade da opinião de outras pessoas. Por que será que tu paralisou diante disso? Porque faltava essa mentalidade mais forte, né? De entender que a opinião de outras pessoas, principalmente de pessoas que não trilharam o caminho que tu quer trilhar, não pode interferir aí na tua trajetória, nos teus planos, nas tuas ações, né? Para chegar nesse resultado. Porque normalmente, essas pessoas aí que tu te deixa levar pela opinião ou te deixa levar por se preocupar com o que elas vão pensar, elas nunca passaram por isso. Elas não entendem esse caminho que tu quer trilhar e elas nem vão entender. E aí, eu trago perguntas aqui que é para vocês refletirem, olhando para tudo isso. Porque são questões aqui que vocês trazem muito para mim. Pensem aí, quantas vezes você deixou de cobrar o que vale aí o teu trabalho por medo de receber um não? Será que essa busca aí por aceitação tá te mantendo presa em uma vida aí financeira que não é bem a que tu queria? E aí, agora eu vou fazer outra pergunta aqui que pode ser que até pese um pouquinho aí pra ti. Qual que tá sendo o teu salário?
E aqui o salário não é exatamente alguém que te paga, tá? É o teu salário mesmo como empresária, como terapeuta, como profissional. Quanto que tu recebe? E a pergunta por trás dessa é quanto que tu recebe para permanecer aí nesse lugar que tu quer? Quanto que tu tá aceitando receber para permanecer nesse lugar aí que tu tá? E eu trago essa pergunta porque eu também já aceitei pouco. Eu ficava negociando, sabe, com o aceitar pouco, o aceitar estar naquele lugar e de não me permitir ter coisas maiores, né? Dar mais de mim para ter resultados maiores. E aí a outra pergunta que vem em seguida é: qual que é a migalha aí que tu tá aceitando, que tá te impedindo de receber banquete? Eu vou repetir. Qual que é a migalha que tu tá aceitando, que tá te impedindo de receber o banquete? E esse aqui é um ponto muito forte para quem tem a ferida da rejeição. Porque às vezes esse pouco não vale a pena. Às vezes é você que tá aí aceitando pouco com medo de ficar sem. E aí você precisa parar de aceitar esse pouco por medo de ficar sem. Tu precisa entender que tu é responsável pelos teus resultados. E às vezes tu fica aí olhando para as dores que tu tem como se você não tivesse poder sobre a sua própria vida. Só que isso não é verdade. Você tem sim poder sobre a sua própria vida. A questão é: será que você tá usando esse poder? Quando você adia decisões importantes, quando você perde tempo, quando você perde oportunidades, você perde dinheiro, você perde negócios mesmo. Às vezes você tá perdendo o seu negócio, aquilo ali que é o teu maior sonho, por adiar essas decisões importantes. Tá, mas aí depois de tudo isso aqui, como que a gente identifica a ferida da rejeição e por que é tão importante a gente olhar para ela para resolver tudo isso que eu já falei aqui? Porque de nada adianta a gente olhar para esses problemas, né, e não fazer nada para resolver. Aí é como se realmente tu não tivesse nenhum poder sobre a tua vida, mas tu tem. Tu tem poder. Inclusive só tu tem esse poder, ninguém mais tem esse poder por ti. Só que ele tá aí e tu precisa entender que tu tem esse poder para mudar a tua vida, para transformar a tua vida e principalmente para mudar totalmente a tua história e ter os resultados que tu busca. Mas quando tu olha no espelho, o que tu vê? Como é que tu tá usando esse poder que tu tem? E aí, às vezes, tu te olha no espelho com descaso, talvez, com descrédito de ti mesma, se rejeitando. É como se tu vestisse ali a camisa do não sei, não tenho, não posso, não consigo, não sei vender. E talvez tu vestiu essa camisa não porque tu queria, só que tu acabou se acostumando com ela. E foi ficando, foi deixando ficar.
E hoje tu te enxerga sem esse poder. Só que sabia que tu pode tirar essa camisa, tu pode corrigir, tu pode aprender e tu pode principalmente tomar novas decisões. E agora vamos olhar assim, ó, qual que é a origem da ferida da rejeição? Lá na infância, né? Qual é a origem, da onde que ela vem e principalmente o que tu, se tu tem essa ferida, tu sente aí na vida adulta. Aí eu trago alguns pontos aqui que são os principais, tá? E aí tu já vai te identificando aí. Primeiro, quem tem a ferida da rejeição tem muito medo de não ser aceita. Tem medo de ser abandonada e tem medo de não pertencer. Então as pessoas que têm a ferida da rejeição, elas sentem como se elas não coubessem, sabe? Como se elas fossem uma peça fora do jogo ali. Se sentem perdidas de fato, né? Como se elas fossem sempre erradas. Como se elas fossem um erro. Eu tinha muito isso. O que é se sentir como se tu fosse um erro? É como se tu te visse como, nada nunca vai dar certo pra mim. É como se nada funcionasse, como se... É aquele sentimento de estar amarrada mesmo, sabe? E os comportamentos que uma pessoa adulta tem quando tem essa ferida emocional são os seguintes comportamentos. E aí tu vai te identificando aí e vê se tu tem esses comportamentos hoje. É uma pessoa que evita muito conflitos. Ela quer agradar demais. Tem muita dificuldade de dizer não. E medo, muito medo de exposição. Só que agora pensa aqui comigo. Quando tu evita conflitos, o que acontece? Tu te torna ali uma pessoa morna, sabe? Por quê? Porque tu precisa te posicionar de alguma forma. Quando tu não te posiciona, eu digo que quando a gente não se posiciona, a gente está se posicionando. Então aqui no exemplo que eu dou, se tu não te posiciona, tu vai ficando para trás. Então se tu é uma terapeuta, por exemplo, tu não vai pra frente e aí tu tem essa sensação mesmo de... Não, nem vou usar aqui só terapeuta, tá? Qualquer pessoa que trabalha aqui com desenvolvimento humano. Eu vou usar esse exemplo. Tu precisa se posicionar. Quando eu falo ali uma pessoa morna, é porque tu tá sendo muito genérica, por exemplo. O que é uma pessoa genérica? É como se tu mostrasse que tu resolve tudo. E se tu resolve tudo, tu não tá te posicionando. Eu sempre digo, né? E é clichê, vocês ouvem muito, mas é verdade. Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. E isso é fato. Tu precisa deixar de ser morna, que eu falo aqui, é que tu precisa mostrar o que tu resolve. Em qual dor tu te especializou. Ou, a partir de hoje, tu vai escolher te especializar. Com quem que tu tá falando aí no teu Instagram? Porque é aquilo, né, que eu falei. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. Então tu precisa, sabe lá aquele primeiro ponto que eu trouxe de adquirir os conhecimentos que tu precisa? Nesse exemplo aqui, tu precisa de quê? Tu precisa ler, tu precisa estudar, tu precisa fazer pesquisa aí do teu público, das dores que as pessoas que tu quer falar têm. Tu precisa pedir ajuda para aquela pessoa que entende do assunto, sabe? Aquele guia. Porque quando tu fica aí só postando frase motivacional, frases de técnicas, posts de agenda aberta, isso é ser morna, entende? E isso não vende. Entende? Só que aqui, aí entra o ponto
emocional da questão. Quando tu não vende, não é só tu que deixa de crescer. E aqui eu falo para quem trabalha principalmente nessa área, né, do desenvolvimento humano. Porque quando tu não vende, tu deixa de crescer, tu não tem os resultados que tu quer, só que tu também deixa de transformar e curar muitas vidas. E sobre evitar conflitos, entende que sem conflito não existe prosperidade. Quem não passa, quem não aceita passar por desconforto, não cresce, não evolui. E aí o medo de cobrar, o medo de desagradar, o não saber se comunicar, tudo isso vai te impedindo de prosperar, de ter os resultados que tu quer. O outro ponto que eu trouxe ali, que é o de querer agradar demais as pessoas, aqui é aquela questão de tu ser morna também, né? Porque ou tu é agradável ou tu é relevante. E tu precisa escolher ser relevante. Como assim? Por exemplo, eu tô aqui dando uma aula pra vocês. Se eu escolher agradar vocês, eu não vou conseguir ser relevante. Porque pra ensinar certas coisas aqui pra vocês, eu preciso falar algumas coisas que dói, algumas coisas que vão sim te desagradar, que não são confortáveis de ouvir. Só que para eu ser relevante, eu preciso aceitar pagar o preço de te desagradar. Por mais que eu saiba que eu estou aqui para te ajudar, talvez alguma coisa que eu te fale te incomode e faz parte. Só que se eu ficar aqui só querendo te agradar, inclusive eu nem consigo te ajudar como eu deveria e como eu gostaria. Isso é o problema de querer agradar demais, entende? E nem sempre eu vou vir aqui e vou falar o que tu quer ouvir. Porque na maioria das vezes eu vou ter que vir aqui e falar o que tu precisa ouvir. Muitas vezes eu vou precisar te confrontar, te desagradar. Eu vou precisar te cutucar porque eu sei aonde tu pode chegar. E eu ouço muito das minhas alunas e mentoradas que elas falam assim pra mim: meu Deus, tu acredita muito mais em mim do que eu mesma. Eu acredito mesmo. Porque eu sei que vocês podem ir muito mais longe. Porque eu consigo hoje, com tudo que eu já vivi, ter essa visão. Porque eu olho pra vocês, eu olho todos os conflitos de vocês, os desafios, as dificuldades, e eu me vejo há algum tempo atrás. E eu sei que dá pra sair desse lugar, porque eu saí e eu conheço esse caminho. Então eu sempre vou encorajar vocês, eu vou confrontar, eu vou provocar, eu vou cutucar as feridas de vocês mesmos, porque eu quero que vocês saiam desse lugar e que vocês tenham os resultados que vocês querem ter. Ó, Denise, eu inclusive, com certeza, Denise. Com certeza. Só que a Denise aqui é um exemplo que eu sempre uso ela, eu brinco que ela é minha camisa 10. A Denise era eu escrita. Ela era eu, inclusive a gente é muito igual. Ó, ela disse que eu acreditei nela, acreditei em ti e acredito em qualquer mulher que esteja na minha frente sem resultado, porque tem muita coisa dentro da gente que a gente ignora. O poder que eu falei lá no início, sabe? Esse poder está em nós. E sim, como eu falei, nós temos o poder de transformar a nossa vida. Só que a gente tem que aceitar olhar pra dentro. E o aceitar olhar pra dentro a gente não vai encontrar só coisas boas. Antes de olhar pra esse poder, tem um monte de coisa na frente que a gente vai ter que tirar. E não é bom. Não é confortável. E eu nunca vou mentir pra vocês que é bom, que é fácil, que é rápido. Eu nunca vou mentir. Eu prefiro que vocês pensem que é muito mais difícil do que é. E digam pra mim, mas era assim até que, né? Do que eu dizer aqui pra vocês que é fácil e vocês se decepcionarem. Porque
O nome já diz, né? Existe um processo para te curar tudo isso. É processo de desbloqueio emocional. É um processo. Não é um evento que tu aperta um botãozinho e descobri meu poder. Não é assim que acontece. Só que sim, eu acredito muito mais em vocês do que vocês, porque eu consigo ver algo que vocês ainda não estão conseguindo ver. Porque quando a gente tá bloqueado emocionalmente, quando a gente tem essas travas, realmente a gente não consegue ainda ver. Mas a minha luta aqui é para tirar essas vendas dos olhos de vocês e fazer com que vocês vejam, acreditem e principalmente decidam, tomem coragem de enfrentar, né, essa trajetória que é tão linda. A Denise colocou, dói, mas vale a pena. Com certeza, né, Denise? Vale muito a pena. E é como eu falei ali, sem desconforto não existe crescimento. A gente vai ter que aceitar doer um pouco. Mas vale a pena. Vale muito a pena, né, Denise? Bom, vamos lá. Sinais da rejeição, sinais da ferida da rejeição na vida adulta. Aí aqui vocês vão começar a vestir o chapéu, né? Medo de cobrar pelo trabalho, medo de aumentar o preço. Ficar muito tempo ali em emprego ou em negócios que não te representam, que não refletem ali o teu verdadeiro potencial. Repetição de padrões de escassez, principalmente por medo de errar. Culpa ao ganhar dinheiro, achando que isso pode afastar as pessoas. Agora ouve aqui essa. Tu sabe por que as pessoas que mais te amam são as que menos te apoiam? Eu vou perguntar de novo. Tu sabe por que as pessoas que tu mais ama, as pessoas que mais te amam, são as que menos te apoiam? Porque tu tá matando quem elas mais amam na vida. As pessoas que tu mais ama, dificilmente elas vão te apoiar como tu gostaria. Porque tu tá matando a pessoa que elas mais amam, que é tu. Porque quando tu deseja o sucesso, tu vai mudar quem tu é, tu vai te transformar. E quando tu te transforma em uma pessoa que elas não conhecem, que é estranha para elas. Isso mesmo, Denise, medo de perder. Só que a gente não... Isso, medo de perder, de se distanciar, tudo isso. Só que o que vocês têm que entender aqui é que eles vão aprender a te amar. Eles te amam do jeito que tu é. Só que vai existir ali um intervalo de tempo que vai existir meio que essa negação, sabe? Vai ter ali um baque de ver tu crescendo, tu brilhando. Porque quando tu cresce, quando tu te transforma, quando tu começa ali a ter sucesso, a tua luz vai começar a atingir a escuridão das outras pessoas. E isso dói. Eu até me arrepiei agora, gente. Porque a gente passa por isso. A tua luz reflete a escuridão do outro. E agora eu pergunto, o quanto tu tá apagadinha aí só pra não incomodar? O quanto tu tá aí se permitindo ficar apagadinha só pra não incomodar, pra não deixar doer, pra tua luz não atingir ninguém? O quanto tu tá aceitando pouco só pra essa luz aí não incomodar ninguém?
E a pergunta que tu tem que te fazer é: será que eu tenho coragem de mudar quem eu sou para alcançar aquilo que eu quero? Tu tá disposta a mudar para se tornar quem tu quer ser? Para se tornar a pessoa que tem o resultado que tu quer ter? Tu tem coragem para fazer isso? Porque se tu não tiver coragem, tu não vai alcançar. E tu precisa entender isso. Isso aqui define se tu vai ou não alcançar os resultados que tu quer. E coragem é diferente de disciplina. Porque disciplina é algo treinável. Qualquer pessoa consegue treinar e ter disciplina. A coragem não. A coragem, ela é um impulso que vem de dentro da alma, sabe? Da tua garra. A coragem é o que muda tudo. É o que vai te transformar. É o que vai transformar totalmente a tua vida e os teus resultados. Porque a dúvida e o medo, eles vão matando o teu futuro. A coragem faz o contrário. A coragem transforma. Agora respira um pouco. Digere. Como que a ferida da rejeição afeta especificamente aí essa tua relação com o dinheiro? As pessoas com essa ferida, elas acabam ali então cobrando barato, né? Com medo de afastar os clientes. Elas acabam não se expondo em vendas, principalmente, porque tem muito medo de serem criticadas. Elas procrastinam decisões importantes por não se sentirem prontas. Só que isso aqui é uma coisa que eu falo muito. Primeiro, a gente nunca vai estar pronta. Isso não existe. Mas existe uma coisa que pode fazer tu se sentir pronta, independente da situação. Que é o seguinte, ó. Se tu for uma pessoa responsável, comprometida contigo, com os teus resultados, mas com as pessoas também que estiverem envolvidas ali com o teu trabalho. E se tu estiver disposta, se tu tiver essas três coisas, comprometimento, responsabilidade e disposição, tu tá pronta para qualquer coisa. É só disso que tu precisa. É só disso. E quando a gente fala aqui em tudo isso, sabe, em medo de desagradar os outros, principalmente aqui nessa nossa área, tem uma coisa que é muito forte pra mim. Aí aqui é minha opinião e aí pode ser que tu concorde ou não. Mas eu entendo que quando a gente tem assim um propósito tão lindo que é, né, de transformar vidas, de ajudar outras pessoas, de ajudar outras pessoas a buscar ali a sua cura, né, a sua transformação, a gente pode até desagradar muitas pessoas, sim, porque como eu falei ali, esse brilho, essa luz vai incomodar. Só que a gente tem que, talvez, escolher desagradar muitas pessoas para talvez obedecer a uma outra muito importante, que é Deus. Por quê? Porque se tu tem essa vontade aí, se tu sente aí dentro de ti essa necessidade, essa vontade de ajudar outras pessoas, alguém plantou isso aí em ti. Deus plantou isso aí em ti. E se tu sente isso aí no seu coração, se tu ficar aí te privando de viver isso, negando de viver isso para não desagradar as pessoas, tu vai estar desobedecendo a Deus. Então, um conselho que eu dou aqui de coração e alma, escolha. Se tu tem um propósito, escolha desagradar os outros, mas não desobedecer a Deus. E Deus,
nem sempre vai nos dar o chão. Sabe aquela história? Coloca o pé que Deus dá o chão. Nem sempre Deus vai dar o chão. Como assim? Às vezes, Deus não vai te dar o chão. Sabe por quê? Porque Ele sabe que tu pode voar muito mais alto. Só que tu precisa acreditar em ti, ter a responsabilidade, ter a disposição e aceitar pagar o preço. Tá. E agora, para finalizar aqui, como que a gente faz então para quebrar esse ciclo e melhorar a nossa vida financeira? Primeiro, tu precisa reconhecer essa ferida, né? Esse é um dos pontos mais importantes. Reconhecer que tu tem essa ferida, identificar, entender que talvez seja isso aí que esteja te travando. Por isso que lá no meu método VMS, no treinamento, além de todas as aulas de direcionamento que fazem ali tu reconhecer essa ferida, tu identificar, tu trabalhar ela, tem também lá a parte de aprofundamento mesmo e tira dúvidas. Por quê? Porque principalmente, né, as profissionais, eu vejo muita profissional dessa área aí do desenvolvimento humano que são maravilhosas, são ótimas, só que elas são muito travadas. E aí, quando eu decidi transformar tudo isso, que eu já trabalhava com várias mulheres num treinamento, eu entendi que precisava ver ali. Não adiantava trazer só a estratégia de como vender, de como crescer, de como se vender como terapeuta, de como vender desenvolvimento humano, de como se posicionar. Precisava ver aquela transformação ali e esse apoio com acompanhamento para que haja realmente essa transformação, esse fortalecimento emocional também, que é a base. Porque quando tu tá muito bloqueada, aí tu não vai conseguir ter resultado. Lá dentro a gente faz tudo isso juntas, então é ações, é comportamento, é desbloqueio, é estratégia, tudo precisa andar junto. E aí o reconhecer aqui essa ferida é um dos pontos muito importantes. É preciso, é o ponto principal, eu diria aqui. Ok, aí tu entendeu que tu tem, tu identificou, tu aceitou que existe aí esse medo da rejeição. E aí agora tu tem que começar a identificar como que isso afeta aí nas tuas decisões, né? Quando olha para a parte financeira mesmo, de cobrar, de lidar com o dinheiro, de se sentir merecedor ou não, de receber, de aceitar se expor e entender que o desbloqueio ele vai muito além da consciência, né? Ele precisa de ação e prática, tudo isso alinhado. Então, entender quais são os comportamentos que eu tenho e transformar em ações para enfraquecer esses bloqueios. E isso aqui numa live eu não consigo trazer para vocês, né? Mas lá dentro do treinamento, dentro da minha mentoria, a gente faz todo esse trabalho. E aqui para finalizar, eu trago uma frase aqui para vocês guardarem aí mesmo, né? Eu digo que vale milhões aqui essa frase. A disciplina, ela não é só fazer. Ela também é sentir-se merecedora do que tu faz e do que tu conquista. Eu espero que, sinceramente, vocês tenham hoje pegado tudo que eu falei aqui e olhado para vocês. E eu quero que vocês reflitam. Eu quero que vocês reassistam a live. Que vocês coloquem no papel tudo que vocês estão entendendo a partir do que vocês ouviram aqui. E, de fato, escolham fazer o que precisa ser feito. Basicamente aqui eu mostrei qual é o caminho para vocês. Como eu falei, eu não posso resolver
tudo aqui numa live, até porque existe um contexto, existe muitas coisas aí na tua vida que precisam ser olhadas para entender tudo isso, o teu porquê de ter, por exemplo, adquirido essa ferida emocional, né? Que a gente não consegue fazer aqui em uma live. Mas eu já mostrei aqui o caminho. Eu mostrei que existe um caminho e que é possível, sim, sair desse lugar. E eu desejo de coração que vocês olhem para a vida de vocês, avaliem e principalmente, né, que vocês escolham por vocês, escolham aí pelo propósito de vocês, não pelo medo, não pela negação de deixar essa luz que vocês têm aí vir para fora, com medo de perder, de ser rejeitada, porque como eu falei, quem ama vocês não vai deixar de amar por causa disso. Vai haver ali um momento de estranheza, vai, só que ele passa. Então, obedeça a quem colocou esse propósito aí no teu coração e cria coragem a partir de hoje de fazer o que tu precisa fazer. E é claro, continua aqui comigo, a gente vai continuar com essas lives aqui. E cada dia vai vir algo assim realmente bem profundo para te parar, para te olhar para ti e para te sair desse lugar. E deixa eu contar um segredo aqui para vocês antes da gente finalizar. Às vezes o que tu precisa não é um processo gigantesco para transformar a tua vida. Às vezes tu só precisa de algo que eu falei aqui para te tirar do teu ponto A, que é o lugar que tu tá estagnada hoje, para te começar a dar os primeiros passos. Quando tu começa a dar esses primeiros passos, tu cria coragem. E é essa coragem que vai te levar para tua trajetória de transformação. E se tu precisar de alguém para pegar na tua mão, para te conduzir nesse caminho, já sabe que eu estou aqui. Seja continuar aqui acompanhando meus conteúdos, seja lá dentro da minha mentoria, seja em uma sessão que tu busque para olhar para isso, seja lá dentro do meu treinamento, que agora as vagas não estão abertas, mas logo vai abrir de novo, mas eu vou avisar que vocês vão saber. Só que, gente, independente da escolha que vocês fizerem, que seja continuar me acompanhando aqui só nas lives, peguem o que eu falo aqui e usem realmente, coloquem em ações na vida de vocês, porque vocês merecem muito mais. E como eu falei, eu sempre vou lutar aqui para te mostrar todo o poder, toda a força que tu tem aí dentro de ti. Então eu quero ver essa tua luz transbordando aí, batendo de frente mesmo com tudo que é escuridão que tiver que bater, com coragem para assumir o teu lugar no mundo, porque é o que tu merece. Um beijo no coração. Amanhã eu estou aqui de novo, mas amanhã a gente vai falar de algo que também é muito interessante, que eu digo que é o ponto de partida aqui. A gente vai falar sobre os temperamentos e como que os temperamentos fazem ali para alcançarem as suas metas. Não percam, eu tô preparando também com muito carinho e tenho certeza que vai ajudar muito vocês aqui nessa trajetória rumo às realizações que tu quer. Um beijo no coração e amanhã a gente tá junto aqui de novo.